E aí, pessoal, tudo certo? Já pararam para pensar como umas palavrinhas bem pequenas que a gente usa o tempo todo podem mudar completamente o que a gente quer dizer? Pois é, hoje a gente vai desvendar o segredo de uma delas, o artigo. Ele é tipo uma pecinha pequena no quebra-cabeça da nossa língua, mas olha, tem uma força gigante. Então vamos direto ao ponto. Pensa nessa situação. Alguém fala o amigo ou um amigo. Parece quase a mesma coisa, né? Só uma letrinha de diferença. Mas será que é? Essa pequena troca tem um peso e um significado que muda tudo. E olha, essa frase do Miguelito lá da turma da Mafalda mata a charada. É genial! Dá pra sentir a tristeza, né? A pessoa achava que era o amigo, aquele, o especial, o único, pra depois descobrir que é só um amigo. Qualquer um, mais um no meio de tantos. É a diferença entre ser único e ser só mais um. E quem decide isso? Uma palavrinha de uma letra. Bom, vamos então para a nossa primeira parte para entender isso melhor. O artigo, uma palavra poderosa. Bora descobrir por que ele é tão importante para a gente se comunicar direitinho. A definição oficial é bem simples, na verdade. O artigo é aquela palavra que a gente coloca antes de um substantivo. E qual é a missão dele? Basicamente duas. Ou ele vai determinar, tipo especificar exatamente do que a gente está falando, ou ele vai indeterminar, apresentar a coisa de um jeito mais geral. Pensa num holofote. Ele pode focar uma pessoa só no palco ou pode iluminar o grupo todo. O artigo faz mais ou menos isso. E aí a gente chega na segunda parte. Definido ou indefinido. Essa função de focar ou de generalizar divide os artigos em dois grandes times. Vamos conhecer cada um deles. Olha só como a diferença fica super clara com esse exemplo. Se alguém fala, eu adotei o gato, a gente já entende que a outra pessoa na conversa sabia da existência desse gato, já existia um contexto. Agora, se a pessoa fala, eu adotei um gato, é novidade. Ela está apresentando o gato pela primeira vez na conversa. Resumindo, o definido retoma algo que já é conhecido e o indefinido apresenta algo novo. Simples, né? E agora, nossa terceira parte, as funções escondidas. Porque, acredite, não para por aí. O artigo tem umas funções meio secretas, uns superpoderes que vão muito além de só definir ou indefinir uma palavra. A gente vai dar uma olhada em 4 desses poderes especiais. Primeiro, a capacidade de transformar qualquer palavra em um nome. Segundo, ajudar a gente a saber se uma palavra é masculina ou feminina. Terceiro, dar uma ideia de quantidade. E quarto, se juntar com outras palavras para formar umas novas. Essa aqui, para mim, é a função mais impressionante de todas. O artigo tem o poder de substantivar as palavras. O que é isso? Ele pega um verbo, um adjetivo, qualquer palavra, bota um o ou a na frente e pronto. Promoveu a palavra para a categoria de substantivo. É quase mágica. Olha esse exemplo. Viver é um verbo, certo? É uma ação. Mas se a gente coloca o artigo o na frente, vira o viver. Aí já não é mais a ação, é o conceito de viver, o ato de viver. A palavra virou um substantivo. Isso dá um poder enorme na hora de escrever. Outra ajuda é que é uma mão na roda, viu? Especialmente com aquelas palavras que sempre deixam a gente na dúvida. Sabe quando bate aquela incerteza se uma palavra é masculina ou feminina? O artigo resolve isso pra gente. Esse slide aqui mostra na prática. É a alface, não o alface. É o dó e não uma dó. E olha o caso de ônibus, que não muda no plural. Como a gente sabe se é um ou mais de um? Pelo artigo, o ônibus, os ônibus. Ou seja, o artigo é tipo um guia de gênero e número. Agora, e se a gente não quer dar um número certinho, mas só uma estimativa, uma ideia de quantidade? Mais uma vez, é o artigo que entra em campo para ajudar, especificamente o time dos indefinidos. Quando alguém fala que tinha umas 300 pessoas na festa, ninguém vai pensar que eram exatamente 300 pessoas contadas uma a uma. Esse artigo umas dá a ideia de aproximadamente, por volta de. É um jeito bem útil de indicar uma quantidade sem precisar ser super preciso. Beleza, chegamos na quarta parte, as regras que confundem. Agora a gente vai encarar aquela parte que costuma ser o terror nas provas e redações. São alguns casos especiais que podem dar um nó na cabeça, mas vamos desvendar cada um deles agora, sem medo. A gente vai passar por 5 situações clássicas. Uso com a palavra cujo, com todo e toda, com pronomes possessivos tipo meu e seu, com a palavra casa e em nomes de jornais ou revistas. Então foco total aqui que essa parte é importante.
A primeira regra é super direta e não tem exceção, o que é ótimo. É proibido, terminantemente proibido, usar artigo depois de cujo, cuja e suas variações. Nada de falar cujo o foco ou cuja a mãe. É sempre cujo foco, cuja mãe. Simples assim. Essa é para decorar. Agora a coisa fica um pouco mais sutil. O uso ou não do artigo depois de todo ou toda muda completamente o sentido. Se eu falo toda a categoria, com artigo, eu estou falando da categoria inteira, 100% dela. Agora, se eu falo toda categoria, sem o artigo, o sentido muda para qualquer categoria. É uma generalização. Um pequeno a que separa a totalidade da generalização. Presta atenção nisso. Uma boa notícia para relaxar. Com pronomes que indicam posse como meu, seu, nosso, tanto faz. O uso do artigo é opcional. As duas formas, encontrei meus amigos e encontrei os meus amigos, estão certinhas. Aí é mais uma questão de estilo do que só a melhor para você. E a palavra casa, usa ou não usa artigo? Depende. Se a palavra casa tiver o sentido de lar, o nosso lar de forma geral, a gente não usa artigo. Estou em casa, saí de casa. Agora, se essa casa for especificada, se a gente der um sobrenome para ela, aí o artigo aparece. Saí da casa da Ana. Viu? A casa da Ana é específica, então precisa do artigo. E para fechar essa parte, uma regrinha importante para a escrita formal, para a redação, sabe? Quando o nome de um jornal, revista ou livro já tem um artigo, como em A Folha de São Paulo, a gente não deve juntar a preposição com esse artigo. O mais correto na norma culta é dizer li a notícia em A Folha de São Paulo, e não na Folha. É um detalhe, mas que faz a diferença. Ufa, foi bastante coisa, né? Então, para a gente fechar com chave de ouro, vamos para a nossa última sessão. Um resumo rápido para mandar bem. É para a gente organizar as ideias e não esquecer mais do que é mais importante. Então vamos lá, o resumão: artigos definidos especificam e os indefinidos generalizam. Lembra sempre do superpoder do artigo, de transformar outras palavras em substantivos. Fica de olho na regra do todo/toda, porque o artigo ali muda tudo. E a regra de ouro, para tatuar na mente: nunca, jamais use artigo depois de cujo. E para a gente terminar, fica aí uma pergunta para pensar. Assim como o artigo, qual outra palavrinha pequena do português tem esse poder gigante de mudar completamente o sentido de uma frase? Fica essa reflexão. A nossa língua está cheia desses detalhes incríveis. E um recado muito importante. Toda essa estrutura, toda a ideia dessa explicação foi do professor Ivan Costa. Então fica aqui o nosso crédito e agradecimento a ele pelo material excelente. E aí, essa explicação ajudou a clarear as ideias sobre os artigos? Se sim, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like, combinado? Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo mais materiais para descomplicar a língua portuguesa. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!